O tema da live de hoje é condições impeditivas, tá? Então nós vamos falar muito sobre a norma regulamentadora. Tem um detalhe, a norma regulamentadora, ela não deixa claras as normas regulamentadoras, né? Nós temos 36 normas regulamentadoras até o momento, e elas não deixam claro para a gente quais são essas condições impeditivas. Então o que é que significa dizer? Nós temos que interpretar a norma, tá? Nós vamos ter que interpretar a norma. Isso dá margem para erro, porque aí surge aquilo que nós sempre falamos do dúbio entendimento. O que é o dúbio entendimento? Eu leio, interpreto de uma maneira e acredito naquilo. Outra pessoa vai ler o mesmo texto, vai interpretar da maneira dela, muitas vezes até que lhe convém, tá? E ela também vai estar certa, esse é o grande detalhe do dúbio entendimento, tá? Ela também vai estar certa com relação àquilo que ela vai estar interpretando ali, e isso vai nos dar margem para erro. O que seria essa margem para erro? É simplesmente eu fazer algo que possa acabar levando ao acidente do trabalhador, né? O que nós não queremos. Por mais boa intenção que eu tive, pela minha interpretação, eu acabei levando para o acidente acontecendo de certa maneira, não com a intenção, né? Mas sem a intenção de que isso ocorresse. Então, quando a gente fala do dúbio entendimento, surge essa questão: será que todo mundo está certo? Ou será que todos estão errados, né? Com aquilo que você entendeu com relação ao que a norma lhe diz. Isso é uma característica das nossas NRs, infelizmente, é uma característica falha das nossas normas, mas também nós entendemos que as normas não são somente para empresas grandes. Tem aquela empresa pequena que muitas vezes não tem condições de ter todos os recursos que nós gostaríamos para dar condições ao seu trabalhador. Então ela também tem que atender a norma, ela também tem que seguir a legislação. Então ela acaba tendo que se adequar à norma, tá? Então, primeiramente, para a gente poder entrar nessa questão do que é que a norma fala, o que é que a legislação fala com relação a condições impeditivas, o mais importante inicialmente é a gente saber qual é a definição de condição impeditiva. E aí eu volto a frisar, a norma não nos diz quais são as condições impeditivas, tá? Ela deixa o entendimento. Mas ela sim, ela nos diz o que é uma condição impeditiva. Então há uma diferença entre saber o que é, né, e quais são, tá? Quais são essas condições, ok? Primeiro vamos saber o que é. O que é uma condição impeditiva? Então lá na NR35, no seu glossário, por exemplo, ele está nos dizendo que condição impeditiva são situações que impedem a realização ou a continuidade do serviço. Ou seja, o serviço já iniciou, tá? Mas eu agora não tenho condições de manter esse serviço, de continuar fazendo esse serviço, tá? E que coloque em risco a saúde e a integridade física do trabalhador ou de pessoas que estejam ali ao seu redor. A NR35 ela se frisa somente até o trabalhador, tá? Então ela não fala de pessoas ao redor, ela fala do trabalhador, ok? Mas aí quando eu pego lá a NR10 fala do direito à recusa, que já nós vamos comentar aqui, que ela dá essa margem para o trabalhador também se atentar para pessoas que estão ao seu redor, para pessoas que estão em seu entorno ali trabalhando, tá? Então, qual é a definição de condições impeditivas? Situações que impedem a realização ou a continuidade do serviço e que possam colocar em risco a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Então, essa é a definição de condições impeditivas. Observem que eu não estou falando ainda quais são essas condições, tá? E aí, para a gente poder entender mais ou menos quais são as condições... Poxa, professor, poxa, Paulo, quando é que eu posso falar assim que é uma condição impeditiva, que aquilo ali está me impedindo de trabalhar, né? Que eu posso falar assim, olha, não dá, não vou trabalhar. Nós vimos há 2 lives, se eu não me engano, né, anteriormente, na terça-feira, a definição de perigo e risco. Então, assim, para o trabalhador ele poder identificar uma condição impeditiva, ele tem que saber o que é perigo, ele tem que saber o que é risco. Por isso, agora eu já tento aqui para vocês o seguinte, é interessante, gente, é importante que vocês acompanhem as lives, tá? Nossas lives acontecem às terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 16 horas. Então é importante que vocês acompanhem, por quê? Porque a gente está construindo aqui o conhecimento, a gente está construindo aqui um raciocínio lógico. Então quando eu chego agora em condições impeditivas, eu já tenho que saber o que é perigo e risco, tá? Por que eu consegui identificar uma condição impeditiva? Porque eu sei que aquilo ali tem um potencial de me causar um dano. Eu sei porque que existe uma possibilidade de acontecer um acidente. Então, quando eu entendo o que é perigo e risco, eu consigo chegar na questão da condição impeditiva e aí tomar certas atitudes. Tá? Então é interessante que vocês participem de todas as lives quanto possível.
Eu estou vendo aqui a possibilidade de sempre manter no Stories, gravar os videozinhos, né, colocar aí nas nossas redes sociais para que vocês possam estar acompanhando. Quem perdeu alguma live está acompanhando, tá? Então vamos lá, a NR10, por exemplo. A NR10, nós temos 3 itens na NR10 que ela dá a entender essa questão da condição impeditiva ou das condições impeditivas. Esses 3 itens, ela acaba dando responsabilidade para determinado grupo de pessoas que estão dentro da empresa. Por exemplo, lá no item 10.6.3, tá? Lá no item 10.6.3, ela fala sobre os serviços, tá? Então, os serviços e instalações energizadas ou em suas continuidades devem ser suspensos de imediato na iminência, né, de risco que possa colocar a vida dos trabalhadores, tá, em perigo. Então, assim, nesse item 10.6.3, ela fala o quê? Se você identificar um serviço que coloca em risco a vida dos trabalhadores, evite essa atividade ser executada, tá? No item 10.6.5, ela fala já sobre o responsável. Então, ela pega a responsabilidade e joga para o responsável do serviço. Ela diz que o responsável pela execução das atividades, ele tem que estar atento para situações de risco para o trabalhador, para situações de perigo que possa encontrar ali. Então, observe que ela já pega a liderança e envolve nisso aí, tá? E no item 10.4.1, ele fala o seguinte, que os trabalhadores devem interromper a sua atividade sempre que suspeitarem de risco grave iminente para a sua saúde e segurança ou para de terceiros. Então, observe que a norma ela também amarra o trabalhador, ela também amarra quem está executando a atividade. Observe, quando ela vem com a questão do serviço, ela dá a entender que todas as pessoas, ao observarem uma atividade sendo executada, se ela perceber que essa atividade coloca em risco para as pessoas, aquilo ali é uma condição impeditiva. Depois, ela no item seguinte, ela fala sobre o responsável, que o líder da equipe ele tem que estar atento para essas situações, tá? E em seguida, ela fala do trabalhador, ou seja, do executante. O executante ele deve suspender as suas atividades, ou seja, ele deve interromper a sua atividade sempre que suspeitar de risco grave iminente para a sua saúde ou de outras pessoas. Então, voltando a frisar aquilo que eu falei no início, ela não deixou claro o que são essas condições impeditivas. Quando é que eu suspeito que é um risco para mim? Tá? Por exemplo, eu vou executar um serviço numa subestação, vou executar um serviço dentro de uma área, né, que tem energizada, pode ser um PDB, né, pode ser um CCM, pode ser uma subestação, enfim, tá? E lá dentro eu identifico que tem a presença de um animal peçonhento, ok? Eu não sei fazer a captura, eu não sei, é proibido matar, né, uma vez que tem a questão do crime ambiental, tá? Então, assim, eu identificando esse risco, percebendo que ali tem um potencial de risco para mim, eu posso identificar aquilo como uma condição impeditiva. Aquela condição está impedindo de eu entrar naquele local e executar minha atividade. Só que a NR10, ela não fala sobre animal peçonhento, tá? Sobre a aparência, a presença desse animal. O que é que ela me diz? Sempre que você suspeitar de uma situação de risco grave e iminente para você, paralise a sua atividade, não execute. Então, na minha concepção, naquilo que eu adquiri durante a minha vida, ou seja, na minha proficiência, eu percebo que o animal peçonhento é um potencial de risco para mim. Então, o que é que eu faço? Eu identifico aquilo como uma condição impeditiva, tá? A própria NR10, ela nos dá algumas vertentes para que a gente possa entender, né, um pouco mais sobre condições impeditivas. Por exemplo, serviço em alta tensão, tá? E no sistema elétrico de potência, que também tem a ver com alta tensão, ele não pode ser realizado de forma individual ou isolada, tá? O que significa dizer? Eu não posso trabalhar, né, em redes de alta distribuição, alta tensão, sozinho. Eu tenho que ter um companheiro, eu tenho que ter uma pessoa ali executando a atividade comigo. Então vamos imaginar que eu sou contratado para executar serviço em uma empresa e essa empresa disse que nesse turno hoje eu vou estar sozinho porque o meu colega não pôde trabalhar, está doente ou não contratou. Simplesmente sou eu e Deus, apenas. Que já é muito, né? Mas sou eu e Deus e também já é o suficiente. Mas enfim... A legislação ela não permite isso, ela permite que eu tenha outra pessoa fisicamente ao meu lado ali,
para que a gente possa executar nossa atividade, tá? Então, entendam que executar serviço em alta tensão de maneira isolada é uma condição impeditiva. Eu posso chegar para a minha liderança, eu posso chegar para o meu chefe e falar para ele, olha, assim não dá, eu não posso executar a minha atividade, tá? Ou um outro exemplo, né, com relação a serviço elétrico é a falta do EPI ou do EPC específico. Então, muitas vezes eu vou trabalhar, né, junto a uma área energizada ou com rede elétrica e eu não tenho ali um EPI que seja mau condutor, que eu possa estar tocando inadvertidamente ou voluntariamente na rede elétrica e vou acabar tomando choque. Então, se eu não tenho um EPI específico para aquilo ali, se torna também uma condição impeditiva no meu conhecimento, tá? Então, entendam, a NR10 ela não diz que é proibido, mas ela também não diz que é permitido. Então, fica a questão do entendimento. Eu entendo que se o colaborador não tem o EPI adequado, ele não deve executar a sua atividade. Certinho? Eu vou ler aqui alguns comentários que eu estou vendo aí que tá rolando na live aí, né? A Michele, por exemplo, Michele, obrigado pela sua participação aí. Ela diz o seguinte: por isso é importante realizar análise de risco da tarefa antes de iniciar a atividade. Perfeito, Michele, tá? A análise de risco, sim, ela deve ser realizada antes da realização da atividade. Uma coisa que eu bato muito em algumas empresas é que elas, muitas das vezes, elas já vêm com essa análise de risco pronta. Então, o colaborador, a única coisa que o colaborador vai fazer é assinar essa análise de risco. Ele não vai ler essa análise, ele não vai interpretar junto com a equipe dele, ele apenas vai assinar essa análise de risco. Então, isso é um erro. A análise de risco ela deve ser elaborada ali no momento, no local. Tá? Então, sim, é interessante que se faça análise de risco antes. Certinho? Uma outra NR, né? Uma outra NR também que fala para a gente aí com relação à condição impeditiva é a NR35. Então, tem um item da NR35, deixa eu dar uma voltada aqui no slide, só para poder eu visualizar direitinho, porque para gravar tanta coisa é complicado. A NR35, ela fala para a gente o seguinte, lá no item 35.4.1, 35.4.5.1, ela diz o seguinte: a análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar. Então, primeiro vamos interpretar o que está sendo dito aqui nesse texto, né? A análise de risco, aquilo que a Michele comentou aí, né, de falar para a gente fazer a análise de risco antes da atividade. Então, ela diz o quê? A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura. Aí você começa a pensar, mas quais são os riscos inerentes ao trabalho em altura? Queda. O risco inerente a um trabalho em altura é queda. Tá? Lógico que em altura eu vou realizar outras atividades. Mas o risco inerente ao trabalho em altura é queda, é simples. Então, além do risco de queda, o que você deve considerar? Condições, lá na letra F, né, são várias letras, então na letra F está dizendo condições meteorológicas adversas. E aqui entra uma polêmica muito grande. Eu posso ou não trabalhar debaixo de chuva, em altura? Tá? A legislação ela não deixa claro isso pra gente, infelizmente. Então, a NR35 ela não nos diz que é permitido e nem que é proibido, tá? Ela apenas diz que você deve considerar as condições meteorológicas adversas. E o que são condições meteorológicas adversas? Aí você tem lá chuva forte, vento forte, raios, trovões, entendeu? Terremotos, enfim. Mas o que é uma chuva forte? O que é um vento forte? A partir de quantos quilômetros por hora já é considerado um vento forte? Então, isso fica muito subentendido, né? A legislação ela não diz para a gente que ventos acima de 40 ou 50 ou 60 quilômetros por hora, as atividades devem ser interrompidas. Aí vem a importância das normas internas, da gestão da empresa que você trabalha, ou da gestão que você, como técnico de segurança ou engenheiro de segurança, está fazendo na sua empresa. Tá? Então, o que é que eu vou considerar como condições meteorológicas adversas? Garoa, chuvisco, né? Ou apenas chuva forte, torrencial? Tá? Então, fica essa questão muito pessoal para que você possa dizer se as pessoas podem ou não trabalhar debaixo de chuva. Tem empresas, por exemplo, para vocês entenderem isso um pouquinho melhor, que essas empresas, algumas empresas, né? Quando começa a chover, ela retira todo mundo da área ali em altura. Parou de chover, algumas empresas dão pano para esse trabalhador, para que eles possam ir para a área, enxugar o seu local de trabalho
e voltar a trabalhar de imediato. Outras empresas dizem assim, não, parou de chover, nós agora vamos aguardar 2 horas. 2 horas após, se não voltar a chover, vocês voltam a trabalhar. Ou seja, você tem que esperar secar ao natural. Você não pode chegar lá e secar o ambiente, você tem que deixar secar ao natural. Então isso é muito pessoal, né? Cada empresa tem a sua metodologia, tem a sua forma de aplicar essa questão de condições meteorológicas adversas, tá? Um outro item também que fala lá na NR35 com relação a condições expeditivas, ele fala justamente sobre isso, considerar na análise de risco as condições expeditivas, mas ela não deixa claro para a gente quais são essas condições. Então a gente tem que acabar tendo, né, essa visibilidade. Então aí vão alguns exemplos, né? As condições meteorológicas, como eu já citei, falta de isolamento. A pessoa está trabalhando em altura e não tem uma sinalização, não tem um isolamento na área, pessoas transitando ali ao redor, passando por baixo, né? Então isso existe a possibilidade de cair um material, de cair uma peça, que aí entra também nessa avaliação, né, o risco de queda de materiais, queda ou projeção de materiais, de ferramentas, pode acontecer, não deveria acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer do trabalhador estar ali com a chave de fenda, com a ferramenta e deixar cair. Então, na minha análise de risco, eu vou contemplar isso, né? Eu vou avaliar se existe essa possibilidade e tentar controlar ao máximo essa possibilidade, com isolamento, com circuit, né? com rede, enfim, com proteções, com anteparos, para que essa ferramenta não venha cair, não venha atingir outras pessoas que estejam ali, não sejam projetadas para baixo, tá? Então, aí vem um detalhe. Paulo, e se eu não tiver o isolamento? É uma condição adversa? Fica vago. Eu posso aqui afirmar a vocês, olha, se você for trabalhar em altura e não tiver a área isolada, se não tiver como isolar a área, evitar que pessoas transitem por baixo, isso é uma condição impeditiva, tá? Você pode, aliás, condição adversa não, né? Eu falei condição adversa, desculpa, gente. Condição impeditiva. Isso é uma condição impeditiva? Sim, isso é uma condição impeditiva. Eu posso aqui afirmar para vocês. Mas você pode ter um outro profissional que diz assim, não, veja bem, o trabalhador lá em cima vai tomar cuidado, ele foi orientado, porque a legislação não deixa claro que a área obrigatoriamente tem que estar isolada. A legislação apenas diz que você tem que considerar esse isolamento. Mas ela não diz que você tem que fazer esse isolamento, que é obrigação sua fazer a distância. Por exemplo, ela não diz, olha, o isolamento tem que ser de um raio de 10 metros, 20 metros. Ela não diz isso. Então fica muito a cargo do trabalhador, do supervisor que está ali, da equipe que está executando a sua atividade. Tá? Isso é o dúbio entendimento. Isso é um risco muito grande para a gente, para nós que estamos ali no dia a dia, de convencer o trabalhador, de informar que é uma medida a mais, que é para o bem dele e das pessoas que estão ali. Tá bom, gente? Então, alguns exemplos que a NR35 ela traz para a gente de condições impeditivas é a condição meteorológica adversa, falta de isolamento de sinalização, trabalhos simultâneos, pessoas trabalhando uma próxima a outra ali, tá? Risco de queda de ferramentas e por aí vai, né? Riscos adicionais, né? Corte, solda, esmerilhamento, enfim, ok? Nós podemos também citar outros exemplos, né, de condições impeditivas nas normas, todas as normas. Por exemplo, falta de treinamento. Eu já tive a infelicidade, por assim dizer, de chegar para treinar uma equipe e antes de iniciar o treinamento, o colaborador chega para mim e fala, poxa, professor, eu já tenho 3 meses que fui contratado e só agora estão me colocando para realizar o treinamento. Aí eu falei, mas aí é bom que a partir de agora você vai poder executar a sua atividade. Ele fez, não, já estou executando a atividade. Tá? Então a empresa me contratou, me colocou na área, mas por não ter formado a turma ainda, por não ter, enfim, contratado aí, a empresa não ter sido cobrada, ela não me forneceu o treinamento. Isso está certo ou está errado? Está errado. Se você vai contratar uma pessoa, se a empresa vai contratar um colaborador para trabalhar em altura, o mínimo que ela deve fazer antes de pôr ele para executar a atividade dele é dar o treinamento de altura. Eu não estou dizendo colocar ele na área. Ele pode ir para a área. Mas o que ele não pode é trabalhar em altura sem treinamento. É simples. Se ele vai trabalhar com eletricidade, por exemplo, o cara é eletricista, é eletrotécnico, ele é fichado, ele é contratado. Ele vai trabalhar com o quê? Com eletricidade, de uma forma direta ou indiretamente. Então eu entendo que esse colaborador da área de elétrica, esse profissional qualificado, como nós vimos também em live anterior,
esse profissional qualificado, antes de ir para a área, ele já tem que ter o treinamento da NR10. Porque está intrínseco na atividade dele, serviço envolvendo eletricidade. É o profissional que está sendo contratado. Então, antes dele ir para a área, ele tem que estar treinado no NR10. Então, um dos exemplos de condições impeditivas é a falta de treinamento. Cabe ao colaborador falar, cara, eu não estou qualificado, eu não estou capacitado, eu não posso executar essa atividade. Tá? Então, condição impeditiva, falta de treinamento. Ok? Falta de ordem de serviço. As normas falam muito isso, né? Executar atividades sem ordem de serviço. O que muitas empresas adequaram para a questão da PT, da permissão de trabalho. Então, tem muita atividade que as PTs não são preenchidas. O camarada vai lá e de boca. Vai lá, executa a atividade, né, termina e não tem nenhum documento, nenhuma formalização dizendo, autorizando ele a executar a atividade. Então, a falta de uma PT, a falta de uma ordem de serviço também é uma condição impeditiva. Tá? Falta de equipamento de monitoramento. Gente, olha só, presta atenção agora no que eu vou falar para vocês. A NR33, ela é de 2005, não, 2006, desculpa, 2006. Tá? A NR33 ela é de 2006. Até hoje, 14 anos depois, tem pessoas morrendo dentro de espaço confinado por não ter avaliado as condições atmosféricas. E não ter avaliado as condições atmosféricas, eu não estou falando que a pessoa tenha os equipamentos. Não, muito pelo contrário. Em 99% das situações, aquela pessoa que se expôs a esse risco atmosférico, a empresa não forneceu sequer um medidor para ele. Um multigás, por exemplo, para ele chegar lá e verificar a toxicidade do ambiente, a explosividade desse ambiente ou a questão da concentração de oxigênio desse ambiente. Tá? Então, se você coloca o trabalhador em um local que a legislação obriga, eu não estou nem falando que é necessário, eu estou falando de obrigação, obrigatoriedade. Tá? Por que eu não estou falando que necessário? Sei lá, eu posso ter um espaço confinado na beira da praia. Aí muita gente pode dizer, mas aqui não é necessário, está aberto, está cavando e tal. Enfim, a gente saiu para uma outra live. O que eu estou falando é o seguinte, obrigatoriedade. A legislação obriga que sempre que a pessoa for adentrar no espaço confinado, haja uma medição dos riscos atmosféricos. Medição dos riscos atmosféricos. E muitas vezes a empresa não fornece sequer esse medidor para o trabalhador. Então a ausência desse medidor torna-se uma condição impeditiva. Tá? O trabalhador tem que entender que há um risco para a vida dele, porque ele não conseguiu mensurar, ele não conseguiu medir a presença ou a ausência de determinados contaminantes ali. Tá? Então, a ausência de equipamentos de medição é uma condição impeditiva, sim. Falta de EPI, a gente está vendo muito aí, a gente está assistindo muito, eu mesmo vejo bastante noticiário com relação a isso, e eu vejo muito noticiário falando da falta de EPI para os profissionais da área de saúde. É uma condição impeditiva. Se você é colaborador, se você é funcionário, é obrigação da empresa, está lá na NR6, a NR32 complementa, se eu não me engano, não, a 23 não, mas a 32 complementa, a NR10 complementa, a NR35, todas as outras complementam a NR6, falando justamente do fornecimento do EPI. Então, se você vai executar uma atividade, se você chega para trabalhar e a empresa não fornece o mínimo, que é o EPI, que é o equipamento de proteção individual, isso é uma condição impeditiva. Isso é lógico. Então, sim, você pode se negar, você pode se recusar a exercer sua atividade, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, esses são outros exemplos que nós temos aí de condições impeditivas. Voltando a frisar, a legislação ela não cita exemplos, tá? Ela não cita exemplos de condições impeditivas. Na sua leitura, você tem que interpretar aquilo ali e entender que a ausência daquilo ou a presença daquilo é uma condição impeditiva ou não. Então, por exemplo, a legislação fala que é obrigação da empresa fornecer o EPI e que todo trabalho só deve ser executado com um EPI. Isso é o que a legislação fala. Talvez em outras palavras, mas basicamente é isso que está lá. Você é contratado para trabalhar, a empresa não lhe fornece o EPI. Se tornou uma condição impeditiva. A legislação fala de condições meteorológicas adversas, mas ela não fala claramente a velocidade do vento. Mas se você vai trabalhar em um local que está ventando muito e que há risco de tombamento, né, de batida contra, enfim, de acidente, na sua avaliação pessoal, você pode considerar o vento forte como uma condição impeditiva. Por que não?
tá? Agora, a legislação também dá brecha para que a empresa possa modificar, para que a empresa possa sanar isso aí. Tá bom, galera? Então, são situações que a gente tem que avaliar bastante, tomar bastante cuidado. Certinho? Bom, eu vou abrir para perguntas, se tiver alguma dúvida, né? Apesar que eu acredito que eu fui bem claro aí nas colocações. Mas se tiver alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade, tá? Hoje eu consegui concluir um tempo um pouquinho melhor, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, pode falar aí nos comentários, escrever aí, ou se quiser também entrar ao vivo, participar, tá? Tem um botãozinho aí no seu celular, você clica, a gente consegue fazer aqui uma transmissão ao vivo, e você fazer algum comentário acrescentando aí, tá legal? Enquanto vocês escrevem algo, eu vou beber um pouco da água aqui da minha caneca exclusiva. Falar também dos horários das nossas próximas lives, tá? Próxima live nossa vai ser na terça-feira, às 19 horas, tá certo? O tema da próxima live é o perfil do profissional da área de segurança, perfil do técnico de segurança, tá? Se você já tem um tempo na área, é importante que você assista. Se você é novo na área, é mais importante ainda que você assista com relação a esse perfil. A gente vê muitos profissionais da área de segurança aí falando bobagem, fazendo bobagem, né? Enfim, então não tendo um perfil adequado. Então, próxima live o tema é justamente sobre isso, sobre o perfil do profissional da área de segurança do trabalho, ok? Sua postura, sua conduta, suas ações, não só dentro da empresa, mas também no dia a dia, tá? Então, próxima live nossa será na terça-feira agora. Hoje são 4, 5, 6, 7, dia 7, terça, 7 de abril, às 19 horas. Aqui também no Instagram, ok? Voltando a frisar, os horários da nossa live são terças e quintas às 19 horas e sábado às 16 horas, tá? Surgiu alguma pergunta? Não, né? Eu acho que ficou legal, ficou bem claro aí, tá? Acho que ficou bem esclarecedor o que são condições impeditivas, também o que a norma fala pra gente, né? Então só me resta agradecer a vocês aí a participação, certo? De todos vocês aí que participaram. Peço a vocês, por favor, divulguem aí para os seus contatos, para que eles possam seguir, para que eles possam participar dessas lives, tá? Isso é de grande importância. O que motiva a gente a fazer essas lives aqui é justamente a participação de vocês. Então, quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês divulgarem, tá? Isso agrega valor, então é bom também para nossa categoria, tá, gente? Então, por favor, divulguem bastante aí. É só compartilhar, certo? Falar lá com um colega da área de segurança. Tem temas aqui que são para todas as profissões. Esse tema de hoje mesmo, condições expeditivas, todas as profissões, abrange todo mundo, tá? Então é importante que vocês divulguem bastante para que as pessoas possam participar bastante, tá bom, galera? Então, no mais, agradecer a vocês, desejar para vocês aí um bom final de semana, quarentena aí, quem puder continuar, continue, só saia o necessário, só vá à rua mesmo para poder fazer o básico, se for possível. Se não for, se tiver que trabalhar, se protejam, tá? Se protejam, coloque sua luva, coloque sua máscarazinha, certo? Na hora que for tossir, mantenha o distanciamento pessoal ali de 1,5 metro a 2 metros, é isso que recomenda. Ouçam os especialistas, independente de ideologia política, o que é que quem estudou para esse momento está dizendo que eu devo fazer. Tá? Quem estudou, não é o achismo não, porque eu acho que quem estudou para isso, ok? Então ouçam os especialistas. E, gente, como está escrito aqui na minha camisa, ó, coloquem Jesus na vida de vocês, tá? Isso é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Se vocês colocarem Jesus em primeiro lugar, todas as coisas lhes serão acrescentadas. Isso está escrito lá na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Então coloquem Jesus na vida de vocês, que todo o resto lhes será acrescentado, tá bom? Deus abençoe, e se Ele assim permitir, nós vamos voltar a nos encontrar, tá? Grande abraço.